O jornal Folha de São Paulo fez nesse domingo, 23 de março, uma matéria dando conta que duas de suas jornalistas vêm sofrendo ameaças nas redes sociais em virtude da cobertura dos atos do 8 de janeiro. São elas Gabriela Bilor e Thaisa Oliveira. Senhoras e senhores, se essas ameaças nas redes sociais for fato, cabe a jornalistas ir na delegacia mais próxima e relatar o fato, pois constitui crime. E por que a Folha de São Paulo fez essa matéria, embora eu não acredite que esse fato seja real? Essas duas jornalistas, Gabriela Biló e Thaisa Oliveira, que eu fiz questão de botar as fotos delas na capa desse vídeo, fizeram uma cobertura jornalística no 8 de janeiro, fotografaram a Débora sobre a estátua, mas não se contentaram só em fotografar a Débora. Em um serviço que não lhe cabia, fez uma investigação nas redes sociais, descobrindo o nome, telefone, endereço, profissão, todos os dados sobre a Débora Rodrigues dos Santos, a mulher que foi condenada a 14 anos por pichar uma estátua com batom. Diante dessas informações que elas colheram, elas as entregaram à Polícia Federal, que até então não sabia da existência da Débora. E foi com base nas informações dessas duas jornalistas, que na verdade são duas X9 do Xandão e da PF, que o inquérito foi tocado e está culminando agora com a condenação dela com 14 anos, melhor dizendo, de prisão. Ou seja, essas duas jornalistas, Gabriela Biló e Thaisa Oliveira, são as responsáveis pela prisão de 14 anos de Débora Rodrigues. E agora quer pousar de vítima, se fazer de coitadas, alegando que estão sendo ameaçadas, coisa que eu não acredito. Mas se for fato, cabe às mesmas se deslocar até uma delegacia de polícia civil mais próxima e relatar o fato, cobrando providência. Minha amiga e meu amigo, essas duas jornalistas são X9 do sistema. A gente chama de jornalista por força de expressão. Elas funcionam como soldados e dedo duro do regime, que vive de perseguir pessoas inocentes. Aí eu fico me perguntando o que passa na cabeça, nesse momento, dessas duas figuras esclerosas, nojentas e cebosas, de alma pobre e miseráveis, sendo elas Gabriela Biló e Thaisa Oliveira, ao saber que por causa delas, uma mãe de família está sendo condenada a 14 anos de cadeia sem nenhuma razão que justifique. Que por causa delas, uma família foi destroçada. Que por causa dela, o ministro Alexandre de Moraes, através do Supremo Tribunal Federal, vem promovendo um arrobo autoritário, um abuso histórico que pode comprometer também a imagem do Supremo Tribunal Federal. Será que essas X9 da PF e do Xandão conseguem botar a cabeça no travesseiro? Será que elas não são imbecis e doentes mentais a tal ponto de entender o mal, a gravidade que elas causaram, jogando uma inocente na cadeia? Inocente essa que não tem nenhuma passagem pela justiça por nenhum crime cometido. É uma pessoa até de matriz evangélica, que estava ali naquele momento cometendo esse ato reprovável, mas que não caberia toda essa punição. E quando o fato era brigar por liberdade, por democracia, por um Brasil, essas duas indivíduos, se for fato que elas estão sendo ameaçadas nas redes sociais, elas precisam entender que as ameaças nas redes sociais não é mais grave, embora seja grave, que
uma prisão de uma inocente de 14 anos. Prisão essa que elas, ambas, têm a digital, têm a culpa. Isso não é jornalismo, isso é deduragem. Isso não é jornalismo, é caguetagem. Isso não é jornalista, são X9 do sistema. Espero que um dia elas possam pagar por essa maldade. E que não seja o pagar em virtude da suposta ameaça. É que a vida vai lhe ensinar. Isso não é ser humano, isso não é gente, isso não é profissional. Isso são duas almas cebosas e nojentas, desprovidas de sentimento e humanidade, que têm deleite com a dor do outro. Isso é selvagem, é desumano. Duas X9 ordinárias disfarçadas de jornalista, que a Folha de São Paulo insiste em querer defendê-las. Que insiste em querer defendê-las. Defendendo o indefensável. São os X9. X9 do sistema. Inimigas da pátria. E como todo X9, na hora certa, e de acordo com a história, elas vão pagar pelos seus atos, nem que seja a dor na consciência.